Caio Brasil apresenta A Voz do Coração. Antes de julgar, procure compreender. Queridos irmãos e irmãs que acompanham a Voz do Coração, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem de luz, esperança e edificação para as nossas almas. Que possamos, neste instante, abrir os ouvidos do Espírito, permitindo que a compreensão floresça em nosso coração. A proposta de hoje é um convite à delicadeza. Em tempos tão marcados pela pressa, impaciência e ruído emocional, compreender o outro se tornou uma virtude rara e, por isso mesmo, essencial. Nos apoiamos para essa reflexão nas palavras sábias de Carlos Pastorino, no livro Minutos de Sabedoria. Procure compreender o próximo. Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você. Como dói ouvir palavras duras, de ingratidão, proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Como somos rápidos em julgar e tão lentos em compreender. Às vezes, é no cotidiano mais simples que isso se revela. Certa vez, um pai chegou em casa cansado, com a cabeça cheia dos problemas do trabalho. Estava chovendo e, como de costume, encontrou o corredor da casa molhado pelas pegadas do filho de 7 anos. Ao entrar na cozinha, deparou-se com uma xícara de porcelana estilhaçada no chão. De novo essa bagunça? Gritou sem pensar. O menino, assustado, surgiu no canto da porta com os olhos marejados, as mãos pequenas segurando uma caixa de chá. Eu só queria fazer um chá para mamãe. Ela disse que estava com dor de cabeça. O pai congelou, respirou fundo, olhou a bagunça no chão e pela primeira vez naquele dia viu algo além de si mesmo. Um pequeno coração tentando ajudar com amor, ainda que com mãos desajeitadas. Ajoelhou-se, abraçou o filho e pediu desculpas. Aquele gesto, tão puro e sincero, fora recebido como uma bronca. E ali, no chão, entendeu que às vezes é a incompreensão que quebra mais do que a porcelana. Compreender é enxergar a intenção por trás do gesto. É interpretar com o coração antes de reagir com a voz. A Bíblia nos orienta com clareza. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 39. Este mandamento, que Jesus elegeu como um dos maiores, não se resume a um sentimento nobre, mas exige atitudes concretas, como respeitar, perdoar, ajudar e, sobretudo, esforçar-se por compreender. Quando falamos em compreensão, falamos também de compaixão. O apóstolo Paulo nos lembra em Romanos capítulo 12, versículo 10.
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, dar lugar ao outro em nosso afeto e consideração. Isso implica, muitas vezes, silenciar a crítica, conter a impulsividade e escutar com os olhos da alma. Quantas dores invisíveis carrega aquele que nos fere? Quantas batalhas silenciosas enfrentam os que amamos? Pastorino nos lembra da dor que sentimos ao receber palavras ingratas e nos alerta para não sermos nós mesmos os causadores dessa mesma ferida em que nos estende amor e cuidado. Compreender exige humildade, a consciência de que também erramos. Em Provérbios capítulo 14, versículo 31, lemos: O que oprime o pobre insulta àquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado o honra. A compaixão é uma forma de honrar a Deus em seus filhos. E quantas vezes o necessitado está ao nosso lado, não em miséria material, mas emocional, afetiva, espiritual? O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, nos apresenta o retrato do verdadeiro homem de bem. E lá encontramos uma descrição luminosa da verdadeira caridade vivida. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Essa indulgência, ou seja, a capacidade de acolher sem apontar, é fruto de uma compreensão profunda da imperfeição humana, inclusive a nossa. E mais adiante o texto prossegue: não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Quanta sabedoria! Em um mundo que celebra os erros alheios, o verdadeiro homem de bem se esforça por ver o bem escondido até nas sombras do comportamento humano. Compreender abre espaço para o perdão. Como nos orienta o apóstolo João: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. João capítulo 4, versículo 20. Não há verdadeira religiosidade sem compreensão fraterna. Amar a Deus é amar o próximo, com sua luz e sua sombra, com seus acertos e suas quedas. É ver o outro como alguém em construção, assim como nós mesmos. Compreender também é servir, como nos diz Mateus em capítulo 5, versículo 42. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Servir o outro com paciência, com tempo, com escuta, com cuidado. E, acima de tudo, com o entendimento de que a dor do outro pode ser o espelho da nossa própria fragilidade em outra estação da vida. Se você ama alguém, compreenda-o. Se foi ferido, antes de reagir, pergunte-se: que dor
há por trás dessa atitude? E, se possível, responda com amor, onde a vida lhe exige justiça. Compreender é curar sem usar as mãos, é enxergar sem julgar, é amar com profundidade quem talvez ainda nem saiba amar de volta. Que esta mensagem nos inspire a cultivar a compreensão como quem rega uma flor delicada, todos os dias, com ternura, paciência e fé. Se o mundo esqueceu como compreender, que sejamos nós os primeiros a relembrar. Se esta mensagem tocou seu coração, curta e compartilhe. Amanhã estaremos de volta com mais uma reflexão para iluminar o nosso caminho. E se fosse com você? Uma reflexão tocante sobre justiça e empatia. Até lá, um fraternal abraço, paz e bem.